Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bem-vindos ao nosso novo episódio do nosso podcast. Sim, pode agitar mentes. Este podcast vem aqui no mês de dezembro, não é? Que é um bocadinho na época natalícia, como se pode ver pelo nosso cenário, árvore de Natal, a nossa mantinha quente, a minha constipação. Vem tudo aqui de acordo com a época em que nós estamos. E o nosso tema também vem de acordo com a época natalícia e pode-se estender também às outras festividades, porque temos muitas pessoas que vêm ter connosco e nos questionam sobre terem um familiar institucionalizado, ir a casa ou não, no Natal, na passagem de ano, porque o que é verdade é que isso envolve uma logística diferente e alterações para a própria pessoa que está habituada a estar institucionalizada muitas vezes quase o ano todo e de repente chega a esta altura e vai alterar a sua rotina e vai ter aqui, para além da emoção que já é por si só a época, não é? O Natal e etc., ainda levar a pessoa à casa altera toda a sua rotina de vida diária. E então, de acordo com o que nos pergunta, nós hoje vimos aqui debater um bocadinho este tema. É um bocadinho ambíguo, não é? Quando nos perguntam estas coisas e quando nos questionam qual é que é a nossa opinião e que estratégias é que podemos também dar no momento de levar a pessoa para casa para passar o Natal, porque há prós e contras na nossa perspectiva e muitas vezes os familiares confrontam-se com o próprio familiar institucionalizado não querer sair da instituição porque, por várias razões e muitas vezes também não explicam. Simplesmente o facto de saírem dessa tal rotina que estavas a falar por si só já é muito complicado e depois a sensação, a própria percepção de que poderá ser mais complicado para a dinâmica familiar essa pessoa ir para um contexto em que terá de haver algumas adaptações, nomeadamente ao nível da alimentação, ao nível Quando é uma pessoa que tem essa consciência e muitas vezes nós trabalhamos até mesmo em instituições, as próprias pessoas dizem-nos isso quando nós questionamos, então este Natal vai a casa ou quer ir a casa, e ela, isso dá muito trabalho. A primeira preocupação é logo se dá muito trabalho e nós exploramos, então, mas não gostava de estar com a sua família gostava de estar consigo, que já nos disse, e a pessoa fica, isso vem em segundo plano, mas vai dar muito trabalho. E eu não quero ser um fardo. Exatamente. Eu não quero dar trabalho já. E depois sair de casa, e depois tenho que me levar, e eu já não consigo entrar dentro dos carros. E depois é uma complicação, é sempre a questão do é tudo uma complicação, é tudo muito difícil, sim. Porque depois as pessoas são todas diferentes umas das outras, não é? E umas abordam umas coisas, outras abordam outras, e quando já estão com aquela ideia fixa de que não vou, tudo depois se torna um problema e é muito difícil desconstruir isso, mas acho que no fim de tudo, quando se consegue levá-los para casa, é muito gratificante e é muito bom. Sim, e às vezes, aqui é um bocadinho a questão do institucionalizado, mas às vezes até nem necessariamente institucionalizado. Por exemplo, um idoso que vive na casa dele, um avô, falando até por experiência própria, que vive na casa, que até é na casa muito perto, na casa ao lado, e quando eu chegava a estas épocas era sempre que não, e era muito... Ele não nos dizia, mas nós sabíamos perfeitamente que era esta questão do... Depois ele está farto, quer ir embora e tem de me trazer a casa, ou tenho de interromper o que estão a fazer por minha culpa. Sim. Ou eu não como nada à noite, já me faz mal comer à noite e para que é que eu vou se... Eu almoço e faço o meu Natal à hora do almoço e não preciso de jantar nada, façam lá o que quiserem, mas eu não vou porque também não... E pegando um pouco disso do jantar, acho que isto pode ser às vezes uma estratégia, que é, por norma, em Portugal até se valoriza muito o dia 24 à noite e, portanto, celebrar-se o 24 à noite e tudo bem com isso, mas às vezes temos de pensar que se calhar para estas pessoas que estão habituadas a outra rotina, principalmente as pessoas que estão em instituições, que têm uma rotina em que se jantam mais cedo, deitam-se mais cedo, porque não optar de, em vez de no dia 24, fazer o almoço de 25? Claro que é uma mudança para a família, mas até podem celebrar no 24 e celebrar novamente o almoço no 25 e optar por levar a pessoa no dia 25 pode causar menos, digamos, constrangimentos no sentido que a pessoa, lá está, a rotina da noite acaba por ser mais complicado, jantar mais cedo, deitar-se mais cedo, a higiene, etc., do que se for um almoço de manhã, em que até na instituição podem fazer-lhe a parte da higiene de manhã e tudo mais, e só ir buscar ali perto da hora de almoço e levar, e por vezes, falo até de experiência, isso acaba por correr muito bem porque a pessoa
vai usufruir do momento, passa ali um bocado da tarde, quando começa a ficar mais cansada, também já está ali a meio da tarde, já está toda a gente mais dispersa, volta para a sua instituição. Isto para os que não casa. Claro, isto para os que não querem permanecer, não é? Há outros que têm a opção também de permanecer e adaptar e ficar lá em casa, sendo ou a família consegue agilizar isso, ou existem até serviços que podem ser solicitados só para aquele dia. Exatamente. Para aquele dia, para aqueles 2 dias, não é? Exatamente, apoio. Existem as empresas, por exemplo, as empresas de apoio domiciliário que podem prestar um serviço pontual de 2 dias, uma noite, umas horas, e penso que haverá pelo país fora, não é? Sim, imensas possibilidades. E podem auxiliar neste sentido, que é a questão principal da higiene, da alimentação, e poderá facilitar bastante para as famílias que têm realmente, que sentem realmente que poderá ser muito difícil levar o familiar para casa, porque não estão habituados com aquilo que é as necessidades diárias da pessoa com dificuldades, não é? Institucionalizada ou não. E podem, e quê? Sim, não, pronto, estavas a falar muitas vezes a dificuldade e a questão do apoio domiciliário poder dar esse apoio, que as pessoas não estão habituadas a toda essa rotina do banho, da alimentação, etc. E essas pessoas podem ajudar efetivamente nisso e até mesmo, por exemplo, pode ser solicitado, por exemplo, aos bombeiros ou outras instituições que fazem transporte a outras empresas, fazer o transporte da pessoa, se for uma complicação, digamos assim, o facto de fazer o transporte da pessoa, também há quem faça isso, inclusive também há os táxis adaptados, que também, se for uma pessoa que esteja em cadeira de rodas, também podem ser solicitados, ou seja, há alternativa. Outra questão que também nos colocam muitas vezes é, então e a alimentação, porque no Natal gostamos de fazer a comida típica de Natal, o cabrito assado, mas depois é muito rijo para a pessoa comer, ou tem os doces de Natal e depois a pessoa sente-se tentada a comer e tem muito açúcar. Também se sentem mal em dizer que não podem. Eu pessoalmente não sou fundamentalista, sou sincera, não considero que há datas em que não devemos, quer dizer, que é possível deixar passar um bocadinho. Sim. Eu por norma, não sou a pessoa que diz que sou castradora no sentido que não pode comer de todo doces, não pode comer de todo sal na comida, não defendo isso sequer, embora saiba que tem que haver uma preocupação, mas tem que haver uma preocupação acrescida nos idosos, mas como tem que haver sempre uma preocupação ao longo da nossa vida, não acho que isso seja assim uma preocupação em termos do sal e do açúcar, por ser apenas um dia ou 2 dias ou esta época em específico. Acho que pode ser mais preocupante estas questões da mastigação, por exemplo, que é, ao invés de ser o polvo cozido, que é mais difícil de mastigar, ser mais cortadinho, e nomeadamente em arroz de polvo, por exemplo, que pode ser mais fácil e não é assim tão diferente, não é? Perfeitamente adaptável. Sim. Em vez de optar por aqueles assados que acabam por ficar mais rijos com a crosta, fazer estofado, e lá está, isto são pratos que estamos a falar em que facilmente até se pode conciliar os dois ao mesmo tempo sem que haja uma grande alteração, ou seja, tenho que estar a cozinhar 2 pratos completamente diferentes. Não, a base é a mesma, simplesmente um vai simplesmente para a panela e o outro vai um bocadinho ao forno. Por exemplo, a batata assada, ao invés de ser, ou sendo assada, também pode ser em puré. Sim, depois pode ser esmigalhada em puré e pronto, mesmo até nos doces também. Se for uma preocupação muito grande a questão do açúcar, porque se for uma pessoa diabética ou assim, que não possa mesmo, podem sempre tentar adotar por outro tipo de temperos, ou muitas vezes até o mel é muito melhor do que o açúcar, e pode-se arranjar alternativas, mesmo a questão... existem, desculpa interromper, sobremesas super saudáveis, que são ótimas, maravilhosas, sem açúcar, com adições naturais, não é, de açúcar, nomeadamente com a fruta e com estou-me a faltar um nome, que existem uns doces que nem sequer tens que adicionar açúcar, que é... não sei, mas pronto. A gelatina é ótima, por exemplo. Mas há vários que podem ser adaptados, e mesmo no prato, isso aqui é também um conselho para geral, não é? Mas acaba aqui com a preocupação mais de quem tem uma alimentação mais restrita, a questão do sal.
se for substituído por outros temperos, salsa, coentros, etc., pimenta, outras coisas, que não o sal, dá sabor, a comida fica na mesma maravilhosa. Limão ajuda imenso, sim, dá imenso sabor. Também. E conseguimos assim reduzir nessas preocupações. Outra preocupação também muitas vezes é, eu levei, por exemplo, no Natal passado até levei, mas ele ficou logo muito rapidamente cansado. Ainda estávamos a comer e ele já estava muito cansado. É comum nestas pessoas que têm doenças cerebrais adquiridas, nos idosos, muito estímulo provoca maior cansaço. Até nós, eu quando tenho um dia em que fui muito estimulada, que houve muito barulho, etc., fico muito cansada, nestas pessoas ainda se agrava mais esta questão. Nem é por aí, olha, por exemplo, neste momento em que estou super doente, qualquer coisa assim que fuja muito à minha rotina já me deixa super cansada, parece que tenho uma panela de pressão na cabeça, e há de ser mais ou menos esta a sensação de que eles têm, não é? De que não conseguem ouvir nem mais um bocadinho porque a cabeça parece que começa a latejar e ficam sem paciência e com vontade de se ir embora, e isto é muito recorrente. E não há nenhuma receita para lidar com isto, simplesmente... Há algumas estratégias que podemos tentar adotar, coisas que para nós, se calhar, assim de repente nem nos ocorria, mas que são coisas muito simples, como por exemplo, se calhar quando a pessoa chegar a casa, a desligar a televisão ou baixar o som, porque às vezes temos o volume, nem nos apercebemos e temos o volume muito alto, falar... Às vezes as árvores têm aquelas luzes que cantam e depois temos a música, temos as luzes, temos a televisão, temos toda a gente as a luzes falar. A pescar, para além de estar a cantar a pescar, podemos... Lá está, por exemplo, as luzes hoje em dia quase todas dão para mudar isso, em vez de ser a pescar, estarem estáticas, minimizar esses barulhos todos externos, porque depois que, lá está, acontece também muitas vezes há algum barulho de fundo e as pessoas acabam por elevar o tom e às vezes estão a ter uma conversa normal e parece quase que é uma discussão e está ali muito alto e tudo isso cansa mais a pessoa e, portanto... É fundamental as pessoas perceberem que, e eu acho mesmo que isto deve ser dito, é ok e é ótimo que as pessoas pensem e considerem o cenário em que querem que a família esteja junta novamente e querem incluir, que não deve ser bem esta a palavra, mas querem realmente reunir a família toda, não é? E que mesmo a pessoa que está na sua casa ou institucionalizada venha para a nossa casa e passe o Natal em família, pela questão emocional e não só, mas é importante que a família tenha consciência do que é que isto acarreta, não é? Não é só dizermos sim senhora vamos, ou sim senhora não vamos trazer, termos sim consciência do que adaptações é que são necessárias fazer, para que aquele momento também seja prazeroso para a outra pessoa, não é? E não seja só um querer nosso. Sim, que a pessoa esteja ali e a pessoa não está a usufruir. Exatamente, ou seja, temos que pensar, sim senhora, a pessoa vem, mas que adaptações é que são necessárias fazer e o que é que nós conseguimos proporcionar a esta pessoa, não é? É necessário saber-se que esta pessoa muito provavelmente vai se cansar mais cedo, vai se cansar mais rapidamente, com coisas que para nós nos passam perfeitamente despercebidas ainda, muito provavelmente, e tem que haver esta sensibilidade e este cuidado e esta atenção e paciência no limite também para ir ajustando e adaptando aqui e ali. E pegando um pouco nisso, estava a dizer de ser prazeroso, muitas vezes lá está, temos a rotina estabelecida do que nós é habitual fazer quando nos reunimos, porque se calhar durante o ano já nos reunimos mais vezes e estamos habituados a uma dinâmica. E quando esta pessoa que por norma está fora, ou está na casa dela, ou está na instituição, vem, há pequenas adaptações que têm de ser feitas, mesmo até em contexto de convivência. Por exemplo, no caso dos idosos é muito comum a perda auditiva e mesmo a parte da compreensão, quando falamos muito rápido, seja nos idosos, seja com lesões, é comum que nós falamos muito rápido ou num tom desajustado e não compreenderem. Portanto, ter esta atenção quando falamos, nesses momentos falarmos mais calmo, num tom audível, principalmente para as pessoas que têm alguma dificuldade auditiva, num tom audível para elas, sem pressa. Diferente, exatamente. Contacto ocular, para ser mais fácil a percepção. Se estivermos a falar para a pessoa, frisar que estamos a falar com a pessoa, por exemplo, se for o avô, e falar para ele perceber que estamos a falar para ele, porque senão vamos estar a falar, a pessoa não vai estar a ouvir e depois ficamos do estilo, estive aqui a falar e nem me ouviu. Se calhar a pessoa nem sabia que estávamos a falar com ela e estava a ouvir só quase um ruído de fundo. E também fazer com que o momento seja prazeroso com ele, com algumas atividades que não estejamos nós a conviver e a pessoa esteja ali quase que a sentir-se a mais. Vamos incluí-la
perguntar-lhe que conte histórias da vida dele, de outros natais, partilhar memórias conjuntas, fazer jogos com eles. Depois também vai depender de pessoa para pessoa, não é? Porque, por norma, eles também estão tão habituados a estar no seu cantinho e a fazer as suas, ou a pensar nas suas coisas, ou a estar de X forma, que se houver muita gente a solicitar muita coisa, também poderá ser cansativo e desgastante para eles. E é aqui um jogo de cintura mais um bocadinho difícil de ter. Mas sim, pelo menos que eles sintam que estamos interessados em que eles estejam connosco e partilhem coisas connosco, e que estejam envolvidos na dinâmica, não é? Desde que para eles seja bom que assim seja. E acho que eles também que percebam a importância que tem para nós da pessoa estar lá, porque às vezes, como me estavas a dizer, tipo, às vezes a pessoa é aquela do eu quero que a pessoa vá, mas não pensei em mais nada, simplesmente fui buscá-la e levei. E depois a pessoa acaba por pensar, então, mas eu estar aqui ou não estar é igual, tipo, não falam e eu não ouço, ou eu não percebo, estou aqui quase que a mais, e portanto, mostrar à pessoa que é mesmo importante que a pessoa esteja lá e nós sentimos a presença dela e nós queremos a presença dela para que depois também, de outras vezes futuras, a pessoa queira ir, senão depois também das próximas vezes irá dizer, mas para que é que eu vou? Se da outra vez... Isto acontece muitas vezes e ouvimos isto. Várias vezes, e por isso aquilo que estamos a partilhar é muito do feedback que vamos ouvindo, e pronto, e as estratégias que também vamos dando é justamente para ir colmatando e este tipo de coisas que eles próprios sentem. É claro que não é geral e há de haver muita gente que não sente assim, ou pelo menos não verbaliza, mas realmente tem que haver aqui alguns cuidados para que a pessoa se sinta que valeu a pena ter saído de casa e que valeu sair daquela rotina e ir passar aquele momento com a sua família, porque muitas vezes aquilo que eles sentem é que a família já está tão longe, não é? Porque eles já estão noutro sítio, estão numa instituição, no caso de serem institucionalizados, e a família só vai lá de X em X dias ou de X em X tempo, porque têm as suas vidas e é normal, e muitos deles até têm esta consciência de que eles estão nas suas vidas, estão no seu trabalho, não têm assim tanta possibilidade de ir visitá-los, e é bom sentirem que ainda assim fazem parte e são importantes. Claro que sim. Uma das coisas que também poderíamos referir era o facto de, para aquelas pessoas que não estão institucionalizadas, mas que ainda estão nas suas casas e nesse dia é mais fácil, por uma questão de logística, irem para a casa dos seus familiares, mas que ainda dormem sozinhas, ainda fazem a sua rotina da noite sozinhas, não é necessário haver nenhum tipo de higiene específico. Uma das coisas que podemos sugerir de adaptação é o facto de a pessoa não ter que se levantar de noite porque não conhece a casa ou não está tão habituada à casa, e para evitar quedas e evitar outros constrangimentos, ter sempre a medicação no caso de haver alguma coisa, porque conheço várias pessoas que durante a noite têm umas dores ou acordam de noite e têm dores, querem tomar medicação e acordam e vêm tomar X medicação, nem sabem bem o que é que estão a tomar muitas vezes. Ter a medicação e uma garrafinha de água na mesinha de cabeceira. Tem mesmo umas bolachinhas ou assim, porque às vezes acordam com fome. Porque... Exato. Ter sempre ali o telefone ao lado, o telefone ou alguma coisa que possa servir de contacto, uma campainha, uma coisa qualquer, para alertar a casa caso aconteça alguma coisa. Ter cuidado com alguns desníveis que possa haver em casa, ou alguns degraus que possa haver em casa, para o caso da pessoa se querer levantar e ir à casa de banho, como não está habituada à casa em si, poder andar pela casa com uma diminuição dos riscos. E até mesmo lá está, isto acabam por ser adaptações que são gerais para o dia-a-dia de quem tem assim, pessoas idosas, com doenças várias adquiridas, que têm, ou seja, mais dificuldades até mesmo nesta parte da mobilidade. Acontece muito, por exemplo, agora é época de Natal, queremos pôr luzes, então temos fios espalhados pela casa. Ai, meu Deus. Evitar, ou se for mesmo necessário que haja esses fios, pôr, por exemplo, uma fita cola por cima, de forma a que a pessoa não tropece, não tropece nos fios. Tapetes, se pudermos diminuir a quantidade de tapetes que há pelo percurso, melhor, porque muitas vezes são escorregadios, mesmo os antiderrapantes criam uma altura e pode ser propício a tropeçar ou a escorregar. Ou seja, boa iluminação, por exemplo, se a pessoa... Deixar sempre um candeeiro durante a noite, por exemplo, no corredor, ou uma luz de presença, fazer estas adaptações para esses dias, não é?
uma luz de presença no quarto, por exemplo, se para a pessoa for não houver sim. problema em haver uma luzinha, ou no corredor, para o caso da pessoa querer sair. Pronto, e tentar que esteja tudo, no fundo é tentar que as condições estejam reunidas para que a pessoa não tenha que sair muito, Sim. nem do quarto, nem dali de um espaço mais ou menos restrito, para diminuir os possíveis acontecimentos. Menos bom. Vão faltar imensas palavras. Sim. Não há problema. E até mesmo, e algumas adaptações, lá está, são coisas que podem ser utilizadas no dia-a-dia, mas pronto, em específico para estes dias, mesmo na questão de estar à mesa, muitas vezes é muito bonito, Natal, e usar, por exemplo, copo de pé alto, e depois estas pessoas têm mais dificuldade e se batem, o copo se verte, já é um problema, e a própria pessoa fica a sentir-se mal com aquilo. São coisas que podem ser trocadas por um copo de pé baixo, que é muito mais fácil para eles de utilizar. Mesmo, por exemplo, os talheres, ok, garfo e faca. Se for uma pessoa que tenha mais dificuldades, não há problema nenhum, em vez de para ela pôr garfo e faca, pôr uma colher, em vez de comer no prato normal, ser um prato fundo, para ser mais fácil de pôr a comida no talher, não é? E, portanto, são pequenas coisas que a pessoa, se já estiverem pensadas e feitas, quando a pessoa chega, não já se sente... natural. Sim, chega e ok, come, isto até está aqui, mais fácil, tudo bem. Enquanto que se for algo que é pós, ou por exemplo, a pessoa chega à mesa e está a comer, não consigo, então eu vou-te buscar outro prato. Aqui já dá a percepção de, ok, teve de se levantar para me trocar o prato, porque eu não consigo, porque eu estou aqui... Portanto, pensar nestas coisas todas antes e lá está, nós também estamos sempre disponíveis, se por acaso alguém aí estiver a pensar e esteja com alguma dúvida em alguma coisa, podem sempre falar connosco, nós vamos dar a nossa opinião do que é que achamos mais adequado e estamos completamente disponíveis. E se tiverem outras sugestões também partilhem connosco, porque temos experiência neste tipo de coisas, mas temos sempre com certeza coisas a aprender, obviamente, e por isso se tiverem estratégias que vocês próprios já tenham utilizado, partilhem connosco, digam-nos, para nós também sugerirmos a outras famílias. Claro, acho que seria muito bom podermos um dia criar um fórum de familiares. A discussão destes temas. Era ótimo. Acho que era outra coisa que também podemos sugerir é o facto de, mesmo para aquelas famílias que levam os familiares antes, uns dias antes para casa, eles próprios fazerem parte da preparação, de fazerem as receitas, serem eles a sugerirem uma receita para o Natal, algo que já não comem há imenso tempo porque na instituição não dão, ou lá está, pelo fundamentalismo todo de que já não devem comer X coisas. Nesta altura do ano, sejam as estrelas do jantar e ajudarem no que puderem, por exemplo, se calhar se estar no tacho, no fogão, se calhar pode, ou cansa-se ou alguma coisa, mas pode estar sentada no sofá a cortar as batatas, por exemplo, a cortar legumes, qualquer coisa. Claro, se a pessoa não quiser, também não vamos estar a obrigar, mas propor que faça parte e ajudar na colocação da mesa, por exemplo, então coloca os guardanapos. Pronto, que é uma coisa dar receitas, estamos a trabalhar a memória, estamos a trabalhar a atenção, a linguagem. E estar a incluí-los neste tipo de tarefas, acabamos por trabalhar toda a componente, lá está, psicomotora, desde a parte da mobilidade, motricidade fina, etc. E a parte emocional, que a pessoa, lá está, sente-se parte, sente que está a ser útil, que muitas vezes, neste caso falando da questão das instituições, acaba por não se sentir, muitas vezes o que se dizem muito é que não se sentem úteis, porque lá está, tem quem lhes faça tudo, não é? Eles chegam à mesa, está lá a comida, comem, levantam-se, alguém levanta a mesa, alguém faz a cama, e eles estão ali a viver. E então, aqui fazem com que eles voltem a sentir um bocadinho eu ainda consigo fazer coisas, eu ainda vim aqui e estou a ajudar, que muitas vezes também é a questão deles eu venho só para estar a dar mais trabalho, mas se fizerem um pouco que seja, já sentem que, ok, não, eu também vim cá, mas eu também ajudei. Muitos deles dizem que não querem fazer absolutamente nada porque já trabalharam muito ao longo da vida e, portanto, eu estou aqui para me centrar e para me seguirem. Sim, muitos deles também dizem isto e uma pessoa respeita. E uma pessoa respeita, claro, e somos todos diferentes e obviamente que vai haver sempre um espectro enorme de reações e posturas e comportamentos, seja em que contexto for. Podemos sugerir. Mas podemos sugerir, exato, e no limite estamos a dar-lhe importância e a dar atenção àquela pessoa. Portanto, mesmo que ela nos diga não quero fazer absolutamente nada, ok, já estávamos a contar com isso, portanto, está tudo bem. Tudo bem, deixe estarem a ver o programa que está a dar, esteja à vontade, ou a ler o jornal ou o que está a fazer, não há problema. E quando estiver tudo pronto, nós chamamos. Se a pessoa quiser participar,
deixem, no mínimo que seja, Sim, mas deixem existe na muito participar. um receio, e isto acontece imenso, que é a pessoa quer fazer porque ainda sente que é capaz de fazer e porque ou quer provar que é capaz de fazer, porque existe muito esta urgência de mostrar que eu não sou assim tão inválido como vocês acham, quase que tragam-me outra vez para casa, porque eu estou num lar indevidamente, e eu sou capaz, e muitas vezes os familiares, ilegitimamente, por receio ou por medo também, não permitem que a pessoa leve uma travessa, não tem que levar uma travessa, pode levar só um prato de cada vez, e pode levar um copo só, e pode levar só os talheres. O que muitas vezes acontece é que tiram as coisas da mão e a pessoa já diz, mas como assim? Estás-me a tirar as coisas da mão? Só bem capacitado. Exato, eu sou É o que capaz dizem mesmo. exato, eu não sou nenhum inválido, nenhuma inválida, eu tenho dois braços, eu consigo fazer. Mesmo que a pessoa esteja ali a tremer, ok, mas não vamos tirar e dizer à pessoa, vai-te sentar e não faças nada. Sim. Podes dizer, ok, olha, Mas mãe é ou assim. avó, ou o que quer que seja, não se preocupe, eu levo isto, mas olha, traga-me um pratinho, por exemplo. E a pessoa já sente que, ok, isto se calhar é um bocadinho pesado para mim, eu senti que estava a ser um bocadinho pesado e que estava a ter uma certa dificuldade, o que custa muito, pode até não dizer, Sim. mas sentiu porque estava a tremer e realmente, se nós temos a percepção de que é pesado para ela, para a pessoa também, ela própria também tem essa percepção, mas sugeri-lhe levar outra coisa e ela assim continua a participar e a sentir-se útil e a sentir que esta sensação de pertença, não é? Sim, está mesmo incluída naquele momento, Sim, digamos são assim algumas pequenas estratégias. Sim, e lá está, e por isso se tiverem, como a Filipa já disse, se tiverem outras partilhem também connosco, nós estamos sempre abertos para saber mais e ideias, coisas que às vezes até os familiares nos dizem, olha, eu tentei fazer isto e nós, eu nunca tinha pensado nisso, excelente. Resultou, ótimo, e portanto é sempre bom ouvir esta partilha e lá está, alguma coisa que possamos ajudar, digam-nos. Relativamente ao Natal, e relativamente à época natalícia e à ceia de Natal e ao dia 24, também temos, não podemos menosprezar aqui a questão dos presentes, não é? Claro. E esta sensação de pertença, não que seja necessariamente, não uma é que tenha que ser obrigação, necessariamente material, não é? E uma obrigação, mas o agitamento também sugere aqui algumas ofertas para os nossos idosos. E como também já devem ter visto ao longo do nosso advento, que temos aqui o nosso advento do agitamento, todos os dias estamos a publicar alguma coisa, seja um vídeo, uma publicação sobre diversos temas. Estratégias para o dia-a-dia. E muitos deles até ligados mesmo com a parte do Natal. E apresentámos durante esta semana 3 novos materiais. Nós já tínhamos lançado as nossas totes aqui há uns tempos e agora lançámos aqui novos materiais que são os nossos ímãs. Marcação de consultas e exames. Exatamente. Com um cabeçalho para colocar o nome, a data de nascimento e o número do utente. Exatamente. E depois com a possibilidade de marcar para 2 meses. Temos também uma caneta, que entretanto já caiu. Okay. Uma caneta. Podemos escrever e apagar. Exato, com uma borrachinha no final e dá para apagar e à medida que vai sendo cumprida a data, vamos apagando e vamos colocando outra. Sim. Além de marcação de consultas, temos também aqui um rastreador, um tracker de medicação, ou seja, à medida que a pessoa for tomando, todos eles têm um cabeçalho, está bem informativo, e à medida que forem tomando, vão fazendo uma cruz, por exemplo, segundo ao jejum já fiz a medicação, segundo ao almoço, por aí fora, para que depois, quando chegarem ao fim do dia ou ao fim da semana, possam saber se efetivamente fizeram toda a medicação. Isto também é ideal para os cuidadores, não é? Para as pessoas Sim. que vão 2 em 2 dias à casa dos familiares, saber se efetivamente foi tomada. As pessoas normalmente questionam-nos com então mas isso não se vê através da caixa da medicação? Através da caixa até é mais eficaz, mais ou menos, porque há pessoas que não usam a caixa da medicação, outras vezes trocam a medicação da própria caixa e termos um imã no nosso frigorífico em que está dividido por cores, que também facilita na percepção da informação e na percepção do espaço, não só relembra a toma da medicação, como a pessoa pode ir registando quando toma, que tomou, efetivamente. Sim, e até por vezes às vezes pessoas que se esquecem, que têm questões a nível da memória e que, por exemplo, tomam e depois já não se lembram se tomaram e chegam à caixa e não têm a medicação e ficam na dúvida de se já tomaram, se a deixaram em algum lado, se nem sequer tinham feito a medicação, se nem sequer tinham posto a medicação na caixa e portanto vou tomar outra vez, e assim, se assim que tomarem
for registado, seja por ele, seja pelo cuidador, ela sim tem a certeza de que tomou. E também outro caso que até partilhei com a Filipa, que conheço, que a questão é, tem a medicação feita na caixa, mas como é uma pessoa que é mais ainda independente e autónoma, está na rua e pronto, não levou a caixa e até tinha ali a palete na mala e tomou. E depois quando chega à casa, no fim do dia, tem ali a medicação e, portanto, isso acaba por não ser um controle 100% eficaz. Este aqui e também assim, nunca é 100% eficaz, claro, porque depende sempre de um treino, não é? Obviamente, é um material que exige que a pessoa leve algum tempo a habituar-se a usar, mas o simples facto de estar num sítio acessível e bastante visível faz com que a pessoa no limite também se lembre que tem de tomar a medicação. E outra particularidade é o facto de o nosso tracker da medicação ter não só o pequeno almoço, o almoço, o lanche e o jantar, como também o jejum e a ceia, que é muitas vezes a dificuldade que tanto as caixas como outros documentos não referem, e normalmente o comprimido do jejum está junto com o pequeno almoço e o do jantar está junto com a ceia, e é necessário que a pessoa ou tire primeiro, ou esteja noutra caixinha, ou identifique através do formato, e às vezes trocam o formato porque é um genérico e já não sabem o que é, e portanto isso é outro problema, outros 500. Mas um pouco no seguimento disso que estás a dizer, de ter de misturar os dois, também temos o nosso Cardex, acima de Cardex, em que assim também podem ter a certeza de o que é que têm de tomar ao pequeno almoço, o que é que têm de tomar ao jejum, têm a medicação e depois tem também, tal como na anterior, tem todos os dias jejum, pequeno almoço, onde colocam, e assim também conseguem chegar à caixa e ver que, ok, esta caixa, se não tiverem outro local, mas por exemplo, ok, aqui na caixa até tenho 3 comprimidos, mas sei que ao pequeno almoço são só 2 e portanto o outro é do jejum e acaba por ser mais fácil de identificar. E também porque muitas vezes o que acontece é que vemos que as pessoas, para identificar a medicação, têm na caixa, mas depois a caixa, acaba-se aquela medicação, vai para o lixo, vão buscar outra e esquecem-se de escrever e depois já estão a fazer ali de cabeça, que já às vezes já se perdem um pouco, ou então têm papéis escritos à mão, todos riscados, depois já não tomam uma, riscam, então escrevem por baixo e depois aquilo já está uma complicação. E aqui lá está, como temos a questão do poder escrever e apagar, muitas vezes, por exemplo, é alterada uma dosagem, ou a hora em que tomam, apagam e escrevem novamente, ou já não tomam este medicamento, apagam, escrevem o que tomam agora. E temos também a questão do SOS, que muitas vezes também sentimos que falha nos Cardex que nós encontramos, que assinalam muitas vezes, tem uma caixa assim até deste estilo, ou uma linha deste estilo, e depois escrevem lá SOS e às vezes aquilo acaba por ser um pouco confuso. Nós temos mesmo aqui, colocar a medicação, qual é que é em SOS, para a pessoa facilmente, olhando para ali, identifica. O SOS é este, se eu tiver de tomar. E outra coisa que nós, outra informação que nós temos aqui em cima, o nome, a data de nascimento e o número do utente normalmente são as informações relevantes para marcar consultas, para alguma emergência que ocorra em casa. Ou seja, o que acontece muitas vezes é que existe um incidente qualquer em casa, os bombeiros ou a entidade médica, as urgências, vêm até casa e andam à procura do cartão de cidadão, das informações, do que é que tomam, do que é que não tomam, e é sempre uma confusão, é sempre um momento de muito stress, muita confusão, porque as pessoas efetivamente estão estressadas, estão nervosas, não sabem onde é que tem o cartão de cidadão, não sabem o que é que tomam, andam com aqueles papéis todos riscados, ninguém percebe absolutamente nada do que é que a pessoa está a tomar, e assim tendo estas informações, lá está, no frigorífico, numa zona que seja visível e perceptível, as entidades facilmente chegam lá e podem tirar, porque isto pronto é DIMA, não é? Está colado por exemplo no frigorífico, podem mesmo tirar e levar e é muito mais fácil. Por norma eles não levam, tiram uma fotografia ou registram, mas seja como for, mas está mais perceptível. Sim, mas e até mesmo, por exemplo, a pessoa que quer ir, vai ao médico, vai a uma consulta e vai ao médico onde tem de dizer os medicamentos todos que toma. Facilmente tira isto, leva, apresenta ao médico e volta a colocar quando chegar a casa e portanto acaba por ser essa facilidade. Pronto, juntamente com os nossos ímãs, oferecemos também uma caneta, Agitamente. É também ímã, fica colada no frigorífico junto dos nossos ímãs e tem um apagadorzinho para ser mais fácil. Sim. Portanto, além das nossas todas que já tínhamos antes, agora temos estes 3 ímãs aqui como os nossos materiais, a iniciarmos aqui no nosso mundo dos nossos materiais de apoio e, portanto, brevemente vai ser disponibilizado o nosso catálogo onde vão poder, já tem os vídeos onde apresentamos tudo, desde as totes e também os nossos ímãs, mas vai ser disponibilizado um catálogo onde possam
ver ao pormenor cada um dos materiais. Brevemente, muito possivelmente quando... Sim, muito possivelmente quando o podcast sair, já está disponível. Já compraram sim, imensos. eu estou a pensar no dia de hoje, mas isto entretanto já, a probabilidade de já ter saído é quase 100%, porque estamos a trabalhar para isso. E portanto vão poder também perceber, podem adquirir 2 ou 2 com uma tote, ou fazer aqui alguns packs que nós vamos também apresentar, que pode ser interessante para poderem oferecer este Natal. Este Natal ofereçam presentes agitamente. Ofereçam funcionalidade, muita autonomia, muita independência. Organização. Sim, porque os nossos materiais, muito daquilo que fomos... Peço imensa desculpa. Muito daquilo que fomos defendendo até agora promovem então sermos este aliado dos cuidadores e das pessoas com dificuldades. Não nos esquecermos de dizer que estes ímãs foram pensados e criados para pessoas com dificuldades cognitivas, justamente pelo design, foram pensadas cuidadosamente para a sua utilização, para a utilização de todos, e quando dizemos todos é para famílias com crianças, com e sem dificuldades, para pessoas perfeitamente sem qualquer pessoa com dificuldade, quer que seja. Nós, por exemplo, eu vou ter todos em minha casa. Eu falo por mim, marcação de consulta, muitas vezes acabo por ter os cartões que me deram lá no dia espalhados por todo o lado, uns na carteira, outros estão ali em cima da mesa de entrada, e depois quando querem, onde é que está a consulta, qual é que está o papel? Sim. Não há nada como ter tudo no mesmo sítio. Portanto, é adaptado para pessoas com filhos, sem filhos, com avós, sem avós, com dificuldades, sem dificuldades, e portanto é para todos. Podem oferecer aos vossos pais, aos vossos avós, aos vossos irmãos, aos vossos maridos, ofereçam a toda a gente e contribuam neste nosso lema de que somos pessoas a trabalhar para pessoas. Exatamente. Sim. E portanto tudo o que fazemos é para todos. Para todos. Obrigada. E Bom Natal!